Eu Sou a Lenda é conhecido essencialmente pelo filme de 2007 do Will Smith. Will Smith é o último ser humano vivo e tem zumbis especiais meio vampirescos que atacam à noite. Acontece que esse filme é uma adaptação de um livro de mesmo nome, Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, que é um livro publicado nos anos 50. Porém, esse filme de 2007, ele não é a primeira vez que o livro foi adaptado para o cinema, na verdade é a terceira. Vi todos os filmes e eu vou falar sobre cada um. Deixando claro aqui que esses filmes, eles são muito diferentes entre si, e os três são diferentes de forma considerável do livro. Na verdade, a cada filme parece que fica mais distante dos conceitos do livro. Tendo isso em mente, eu não acho que faz sentido eu ficar analisando os filmes a partir de o quão fiel ao livro especificamente eles são. Por exemplo, se algo é diferente do livro, eu tomar como uma falha. Eu acho que é um jeito muito limitado de enxergar adaptações. Mas eu ainda sinto que o essencial, o que faz o livro ser especial, faltou muito nos filmes. Começando pela primeira adaptação, que foi de 1964, 10 anos depois do livro ter lançado, que não tem o nome de Eu Sou a Lenda, e sim de The Last Man on Earth, que em tradução literal seria O Último Homem da Terra. Em português, a tradução do filme é Mortos que Matam. Em preto e branco, dirigido por Ubaldo Ragona e Sidney Salco, estrelando o famoso Vincent Price, e foi filmado todo na Itália. Então, o filme ele tem claramente uma dublagem por cima dos próprios atores em inglês. Então, tipo, você vê que a boca não tá sincronizada, mesmo você vendo no áudio original. O filme tá completo no YouTube, tá? Caso alguém tenha curiosidade. E esse seria o mais fiel ao livro. Você tem esse personagem, o Robert Morgan, mudaram o nome do protagonista, sendo que era Neville no livro e nos outros filmes também. Não sei porquê, não faz diferença, mas tudo bem. Neville era um cientista que acompanhou essa proliferação das bactérias que estava tornando as pessoas em vampiros. Agora ele é o último homem vivo. Ele está há 3 anos sozinho, desde que ele herdou a Terra. Quanto a sinopses, assim, do que se trata a história, eu acho mais fácil vocês verem o meu vídeo anterior sobre o livro, porque esse é o mais fiel, é muito parecido. A mudança principal, assim, é que o Neville já é um cientista nessa versão. O que eu achei interessante é que essa decisão do primeiro filme de fazer do Neville ser um cientista se manteve em todas as adaptações. Essa influência permaneceu, porque o Neville no livro não é um cientista, ele é um trabalhador de fábrica. O conhecimento científico dele vem já no Apocalipse, com ele estudando em biblioteca mesmo, tentando descobrir o que está rolando. Eu acho que essa opção de fazer ele já ser um cientista é para dar uma agilizada na história. O que eu posso dizer, cara, ele é um filme interessante, mas ele é muito chato. Ele é um filme pequeno, mas ele, sei lá, cara, ele ao mesmo tempo ele é meio corrido, ele é tedioso. A parte do tédio dele ser monótono, eu achei até que trabalhou a favor do filme, porque ele passa essa sensação, que não passa direito nos outros filmes, de que a vida dele é um porre. É uma vida cansativa. Os vampiros do lado de fora à noite, eles são mais uma irritação, uma fonte de cansaço do que realmente uma batalha foda pela vida, etc. E, como eu falei no vídeo sobre o livro, o final do livro é incrível, né? Ele é um dos melhores finais que eu já vi em ficção. O final desse filme, ele é o que mais chega próximo de ser esse final. Porém, ele perde um detalhe muito específico, ele tira um detalhe muito específico do final do livro, que é o que torna tudo bom, é o que torna o final bom, o final diferente. Então eu achei curioso que eles decidiram tirar justamente isso. Em geral, o filme, ele roda muito parecido com um episódio da série Twilight Zone, Além da Imaginação. O que é curioso, porque o Richard Matheson era um roteirista de Twilight Zone, mas rola como um episódio desse tipo de história de ficção especulativa, onde você tem um mundo esquisito e só faltou ter um narrador no final, tipo... Robert Morgan, Vocês entenderam? É um filme legal, mas é um filme mais ou menos, entendeu? Tipo, você daria tipo 5 de 10. Enfim. Em 1971 ele foi adaptado novamente, agora com o filme The Omega Man, que em português seria A Última Esperança da Terra. E esse aqui eu tenho muito o que dizer sobre. Ele é talvez o pior dos três, mas ele foi a assistida mais interessante. Ele é o que eu mais tenho coisa pra dizer sobre. A sinopse ainda é bem parecida, Neville é o último ser humano, porém
os inimigos dessa história não são os zumbis esquisitos do Will Smith, nem os vampiros normais do próprio livro ou do filme do Vincent Price. Aqui eles são mutantes, dos albinos com olhos brancos, pele branca, cabelo branco, e eles são liderados por um homem específico, Matias, que é o vilão do filme. Todo mundo que é infectado, essas pessoas que têm essa doença mutante que deixa eles presos à noite, estão incorporadas num culto religioso, numa visão de mundo cultista liderados pelo Matias, de ódio às antigas coisas, à tecnologia, às armas, etc. E tudo que, em tese, teria feito a humanidade cair. Porque essa mutação deles é resultado de guerra nuclear. E aí o Neville era um cientista militar que ele estava transportando a vacina para a infecção, só que o helicóptero dele caiu, ele foi infectado também, ele tomou o que sobrou da vacina para sobreviver e o resto foi destruído. Esse filme tem toda essa energia de filme de ação dos anos 70, sabe? Esse cinema de brucutu, Vingador do Futuro, Rambo, esse tipo de rolê, assim, Comando para Matar. Porque o Neville, ele é um fortinho, ex-militar, ele tem uma metralhadora, usa óculos escuros, faz piadinha. A única adaptação onde o Neville não mora num bairro residencial suburbano, porque geralmente, nas todas as adaptações e no livro, o Neville ficou na casa que ele viveu, desde sempre. Nesse aí, ele tomou uma decisão interessante de, tipo, ele vai pra uma casa enorme, uma mansão com cobertura, e não sei o que, e bota um monte de defesas. E ele pega um monte de coisa maneira e bota lá. O que é uma coisa que eu faria, pra ser honesto. Eu me perguntava por que caralhos o Neville, em nenhuma das outras versões, ele se mudava pra um lugar melhor. Detalhe aí que eu achei interessante, todos os filmes tentam de alguma forma, maior ou menor grau, retratar a solidão do personagem. No primeiro filme isso é muito mais ou menos, isso é mais essa questão dessa melancolia, do alcoolismo, do personagem, etc. Nesse filme, eles fazem uma coisa que arrasta pro Will Smith, que é o Neville, ele conversa com objetos, que nem o Náufrago, né, com o Wilson. Ele conversa com uma estátua do Júlio César, ele joga xadrez com essa estátua. Ele tem um monte de manias extravagantes de se fantasiar, enfim, ele faz o que ele consegue pra se distrair, se divertir. Ele vai ao cinema, ele coloca a máquina do cinema sozinho. Interessante esse filme porque ele tem uns fatores culturais de época e lugar muito gritantes. Por exemplo, a questão dos mutantes serem resultados de guerra nuclear. Porque, porra, tava na época da Guerra Fria, isso era uma paranoia real na mente das pessoas. Então, os roteiristas acharam que seria uma boa ideia adaptar para esse ponto. Mesma coisa com essa questão dos mutantes serem cultistas e anti-tecnologia. A questão de ser anti-tecnologia é como se o Neville fosse o último grande bastião do conhecimento científico, humano, e tal. Uma percepção de história, assim, de uma perseguição de ignorantes religiosos contra a ciência, tem esse subtexto. E, verdade seja dita, existe um aspecto do livro quanto a os vampiros serem mais inteligentes do que eles aparentam ao início de conversa. A sensação que eu tive é que eles pegaram esse conceito que é trazido mais no final do livro e tentou explorar ele de forma mais completa, com o Neville sendo ativamente caçado e temido por uma sociedade inteligente, que talvez seria eles que deveriam herdar a Terra e não o Neville como ser humano. Tudo isso, esse filme é muito irritante. Quando chega na metade, ele fica extremamente chato. As cenas de ação são sem graça, o vilão é divertidinho, mas todas as cenas de ação são idênticas. É muito bobão a maior parte do tempo. E tem outros humanos, tipo, ele tira totalmente o aspecto interessante do Neville ser o último, de ser a única pessoa, e vira uma coisa mais tradicional de um time contra o outro. Nós temos o grupo dos heróis contra o grupo dos vilões. Sem falar que, embora ele tenha esse subtexto de fanatismo religioso versus ciência, ele tem uma mensagem extremamente religiosa. Ele tem um simbolismo religioso de um novo Jardim do Éden, de um novo alvorecer da humanidade, de vencer esses ignorantes e trazer o novo pensamento. Inclusive, no final do filme, o protagonista, ele tecnicamente ele morre crucificado.
porra. Mas o Mega Man, ele foi mais expressivo pra mim do que, por exemplo, o Last Man on Earth. Porque ele é tão maluco, ele é tão diferente, mas assim, eu consigo respeitar que as pessoas que fizeram esse filme, eles realmente tinham uma visão pro conceito da história e levaram a cabo. Parabéns. Tipo, eu não acho que adaptações tenham que ser idênticas ao material original, eu acho que podem ser uma interpretação do material original, uma renovação do material original. E eu acho que eles tentaram fazer isso, eu acho que foi uma tentativa muito honesta. Inclusive, em alguns aspectos eu achei até interessante, que para a época que saiu, que tivesse essas adaptações que dialogassem mais com o público, como a questão da guerra, como a questão de religião, queima de livros e tal. Né? A Segunda Guerra Mundial ainda era uma memória muito forte, mas é um filme bosta. É isso. Que nos leva a 2007 com a adaptação Eu Sou a Lenda, estrelada por Will Smith. E esse aí, pra ser honesto com você, eu acho ele o melhor filme. Não que isso diga muita coisa, mas é um filme bom, sacou? Eu sempre gostei desse filme, há muito tempo antes de eu ler o livro, e eu ainda gosto dele, porque ele é um bom filme de ação, ele tem um aspecto interessante de isolamento ainda. Que aí que tá, eu acho que ele traz mais elementos, ele adapta melhor certos conceitos, só que ele está claramente convertido, ele é o Eu Sou a Lenda, do Madison, convertido em um blockbuster de ação. E eu não gosto muito do conceito de ter que transformar Eu Sou a Lenda em um blockbuster de ação. Mas é o que tem pra janta? Show, é um filme bom. Esse Neville novamente é um cientista, perdeu a família e sobrevive sozinho. Sozinho, dessa vez porque ele tem um cachorro. O cachorro do filme, ele meio que existe no livro de uma forma completamente diferente. No livro ele conhece o cachorro durante a história, e esse cachorro, a presença dele na narrativa é de um jeito um pouco diferente, é um pouco mais melancólico e é mais provocativo do isolamento dele. Mas eu achei curiosa a decisão de tornar ele uma espécie de coadjuvante, né? O cachorro que o Will Smith tem é a única companhia do protagonista. Percebi que eles expandiram o conceito do Omega Man, do Neville que conversa com o busto do Júlio César, em o Neville do Eu Sou a Lenda de 2007, ele coloca vários manequins em várias áreas da cidade onde ele costuma frequentar e ele conversa com as pessoas. Ele conversa na locadora com os manequins, ele conversa no supermercado com os manequins, eu achei isso bem legal. O que eu não gosto muito é o jeito que os mutantes, vampiros, zumbis, que seja, são feitos nesse filme. Novamente, a origem deles é diferente, tem a ver com uma tentativa de cura de câncer, o que torna eles uns vampirão meio... umas feiões, assim, meio Nosferatu, né? Carecão, com a boca de monstro, tá aí na tela. Mas funcionam essencialmente como zumbis fortes e poderosos que só saem à noite. Eu achei, assim, de novo uma questão de época. Década de 2000 para início de 2010, o gênero de zumbi estava começando a subir muito, muito. Então, o filme ele acaba sendo adaptado para se conformar a essa tendência. O negócio é que o livro Eu Sou a Lenda, o Apocalipse Vampiro de Eu Sou a Lenda, ele foi a inspiração para o Romero fazer o filme A Noite dos Mortos-Vivos, por exemplo. Então, todo o conceito de apocalipse zumbi, ele nasceu primeiro do Apocalipse Vampiro do livro. Ainda assim, o livro ele se permaneceu único, porque ele ainda é um apocalipse de vampiros. E aí não é. Eu não gosto nem um pouco da presença da Alice Braga nesse filme, não dela como atriz, mas a personagem da Alice Braga e a criança. Eu acho que eles descem muito o nível do filme, e é através dele que o filme ganha uma espécie de subtexto de crente que me irrita. Detalhe, o filme Eu Sou a Lenda, do Will Smith, ele tem 2 finais alternativos. Tá? Tem um que provavelmente vocês assistiram, e tem outro que vocês acham no YouTube fácil. Eu lembro que eu tinha um DVD pirata do Eu Sou a Lenda, e ele tinha nos extras o outro final. Esse outro final foi descartado, porque as pessoas que assistiram acharam muito deprimente. A questão é que esse final descartado é muito mais interessante. E o final que se manteve, ele tem um quê mais heróico por parte do protagonista, e ele destrói toda a complexidade que o livro tem, ou que até os outros filmes tiveram, quanto aos vampiros. Mas, porra, fez dinheiro pra caralho. No final das contas, nenhum dos filmes consegue traduzir o livro de verdade. Se você se interessou, você vai ter que ler, sabe? Não tem jeito se você quiser a história de verdade.
com o final de verdade, você vai ter que ler o livro. Por isso, o filme do Vincent Price é o mais fiel, e eu achei que o filme do Will Smith, ele até certo ponto consegue equilibrar melhor, trazer certos aspectos do livro e ser um blockbuster de ação, porque eu acho que é uma coisa que o Omega Man falha muito. Eu gostaria que tivesse uma nova adaptação de Eu Sou a Lenda pro cinema, porém eu sinto que isso não vai ser possível. Por quê? Porque o filme do Will Smith foi muito, muito, muito popular. Ele fez muito dinheiro. Inclusive, existem conversas reais sobre a possibilidade de um Eu Sou a Lenda 2. Deus me livre. Mas a questão é, digamos que alguém fizesse um filme novo de Eu Sou a Lenda, mais fiel a essa sensação de isolamento, e mais deprimente, mais focado em personagem. Seria até um pouquinho mais artístico. Provavelmente seria um filme ótimo, mas ele ia ser um fracasso com certeza, porque a expectativa do público geral quanto Eu Sou a Lenda se tornou o filme do Will Smith. E as pessoas vão analisar a partir do filme do Will Smith. E se eu sei disso, você pode ter certeza que executivos engravatados de Hollywood sabem disso também. Eu acho que é isso.